Boa noite, queridos. A paz seja contigo. Hoje pela manhã eu buscava uma palavra em Deus para ministrar e eu trouxe leite hoje, né? O que é leite? Na linguagem da Bíblia, uma linguagem simples que fala a respeito dos primeiros rudimentos. E Deus me disse que tem muita gente precisando de leite. Então hoje nós vamos sentar à mesa e tomar um café, amém? Então vamos abrir Efésios capítulo 1. Não, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então essa simplicidade, queridos, são os primeiros rudimentos, o evangelho simples, aquilo que necessitamos saber e ter a revelação, para que a gente de fato possa concretizar nossa fé, declarar nossa fé em Cristo. Então Paulo, escrevendo essa igreja, ele diz: olha, eu tenho um temor que a serpente possa enganar a vocês como enganou Eva, com astúcia, porque o inimigo usa de astúcia para nos enganar. E ele diz: e de alguma maneira, né, sejam corrompidos os vossos sentidos. E uma vez corrompido os nossos sentidos, venhamos nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Então todo investimento que o diabo faz contra a sua vida é para, de alguma maneira, corromper os teus sentidos. O que é isso? Você parar de perceber, de discernir, de perceber a gravidade do pecado, parar de perceber quando Deus está perto ou quando Deus está longe, quando Deus não está numa situação em sua vida. Então o diabo, querido, sabe, com astúcia, ele busca corromper os teus sentidos, os teus sentimentos, a tua visão, os teus pensamentos. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo 18, diz: vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com ele o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei,
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então aqui nós temos um exemplo muito bom de uma pessoa que estava com os seus sentidos corrompidos. Um homem que andava com Deus, que era usado pelo Espírito Santo, deixou que o diabo descobrisse o seu coração e corrompesse os seus sentidos. Então, quando um crente, querido, tem os seus sentidos, os seus sentimentos corrompidos, ele se torna muito vulnerável, muito exposto ao inimigo. Então, o primeiro passo é que o diabo, a primeira intenção de Satanás é descobrir o teu coração. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o crente, ele precisa ter o seu coração guardado e os seus sentimentos protegidos. E aqui novamente Paulo diz a outra igreja: quem guarda o seu coração, quem cobre os seus sentimentos, é a paz de Deus. E quando ele fala a paz de Deus, ele está falando do nosso relacionamento com Jesus. Porque Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, quando nós estamos cheios de Deus, cheios de Cristo, quando nós estamos tendo uma relação com a presença do Senhor, o nosso coração fica guardado, os nossos sentimentos estão guardados, estão protegidos. Então, quanto mais eu tenho de Deus, mais guardado está o meu coração e os meus sentimentos. Quanto menos eu tenho de Deus, mais exposto está o meu coração e os meus sentimentos. E o perigo de um coração exposto é a vulnerabilidade. Quando eu estou vulnerável, meus sentimentos ficam à flor da pele. E a minha vida passa a ser controlada por emoções. E qual o perigo da sua vida ser controlada pelas emoções? Querido, quem vive pelos sentimentos, pelas emoções, toma decisões impulsivas. Emoções te levam a tomar decisões precipitadas, escolhas equivocadas, escolhas que não consideram as consequências. Uma pessoa que está com os seus sentimentos desprotegidos, ela é fácil de ser manipulada. Alguém que age apenas com os sentimentos pode ser facilmente influenciada por pessoas ou circunstâncias. Se transforma numa Maria, vai com as outras. Qualquer fala, ela tem, sabe, a disponibilidade de cair nisso, de cair no conto do vigário. Quantas pessoas que acreditaram que hoje estaria comendo picanha e nem ovo consegue comprar, porque foram enganadas nas suas emoções. Pessoas que estavam com o seu coração descoberto, e por estar com o coração descoberto se torna vulnerável, manipulável. Uma pessoa que age por emoções tem uma visão distorcida da realidade, tem interpretações equivocadas, faz interpretações de situações equivocadas que não condiz com a realidade, tem julgamentos errados. Pessoas que são guiadas pelos sentimentos, que têm seus sentimentos desprotegidos, são pessoas inconstantes, mudam muito facilmente, não têm raiz firme. Fica também vulnerável a estresse e a ansiedade. São pessoas que se irritam facilmente, muito ansiosas.
não tem esperança em Deus, a fé fica balanceada, tem dificuldade de relacionamento e acaba se isolando. Então, queridos, um coração descoberto, sentidos corrompidos, te deixa vulnerável. Foi assim que o diabo fez com Sansão. Insistiu, até descobrir o seu coração. E quando descobriu o seu coração, fez ele deitar em seu colo. E ele adormeceu. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o crente precisa guardar o seu coração. Você não pode permitir que o diabo te encante e descubra o seu coração e corrompa os seus sentimentos. Então, antes de qualquer coisa dessa vida, como base fundamental, como rudimentos fundamentais da fé, primeira coisa que um crente precisa fazer é guardar o seu coração. Pedro já diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor, sabe, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é a intenção de Satanás. Então um coração vulnerável começa a ver coisas que não existem, começa a se magoar com coisas que não existem, e em vez de contribuir com a obra, começa a ser uma cisterna rota, um lugar por onde escorre, não sustenta a bênção de Deus. Então, olhando para esse trecho de Sansão, a segunda coisa que Dalila fez foi fazer Sansão dormir em seu colo. É passo a passo, irmãos. Lá em 1 Coríntios, Paulo falando a respeito da ceia, capítulo 11, versículo 30, ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dalila fez Sansão dormir em seu colo. Sabe, queridos, às vezes a gente enxerga o diabo como aquele cara que vai vir com toda fúria. E na verdade ele age com astúcia. O diabo vem mansamente. E tudo que ele quer no final é que você creia nele, acredite nele e abra o seu coração. Descubra o seu coração. E quando Paulo diz aqui, olha, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que nos leva a dormir? O que leva um crente a dormir? O que leva um crente a viver uma fé adormecida? Vivendo como se estivesse dormindo. Ele explica isso no versículo 29. Ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então por que um crente dorme? Porque não discerne o corpo do Senhor. E eu te pergunto, o que é o corpo de Cristo? Efésios 1, 22 e 23. O corpo de Cristo é a igreja. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, próximo. Que é o quê? O seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo diz aqui: os crentes adormecem porque não discernem a igreja, porque não tem discernimento em relação à igreja.
a vida da igreja, que não se envolve. Eu te pergunto, o que seria um crente desigrejado? É um crente que está dormindo no colo de Dalila. Ele não tem discernimento do corpo, ou seja, não tem discernimento da igreja. Ele não sabe a importância de congregar, de servir. Ele não sabe o objetivo dos cultos, o amor pelos perdidos. Ele não sabe o que é levar as cargas uns dos outros, o que é a unidade da igreja. Ele não sabe a respeito do poder da palavra, nem do poder da oração, nem o poder do louvor. Ele não sabe a importância da submissão, da comunhão, do apacentar, do discipular, do curar, do glorificar o Pai, do anunciar o Filho, do viver em espírito. Então ele não tem discernimento da igreja. Então a igreja não tem tanta importância. E quem não tem discernimento da igreja vive dormindo. Seu coração está descoberto e seus sentidos estão corrompidos. É o que nós estamos estudando nesta noite. Crentes que dormem. Por quê? Porque não sabem discernir o corpo, a igreja. Deixa eu te falar, não adianta você ir para a ação social no sábado e não vir para o culto no domingo. Você não sabe discernir o que é igreja. Enquanto você não discernir o que é igreja, você não viverá uma vida, sabe, de triunfo na sua fé. Porque está dormindo, não sou eu que digo isso, é a palavra que está dizendo. É a Bíblia que está nos ensinando, nos dando leite, para que a gente entenda os primeiros rudimentos da fé. As primeiras coisas necessárias. Se não temos entendimento disso, como teremos entendimento de outras coisas? No versículo 28 ainda do capítulo 11 aí de 1 Coríntios, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia dá o caminho, querido. O que a gente precisa é observar o que a Bíblia nos diz. Então, se eu paro de me examinar, de sondar as intenções do meu coração, eu começo a descobrir o meu coração, eu começo a dar brecha para a serpente. Lá em Salmos capítulo 139, versículo 23, Davi, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está fazendo? Examinando a si mesmo. Ele diz: sonda-me, ó Deus, ele pede ajuda ao Senhor. Conhece o meu coração, prova-me. E conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Então Davi busca socorro em Deus para examinar a si mesmo. Porque quando você não se examina, você perde, sabe, a lucidez espiritual. E começa a se corromper nos seus sentimentos, na sua fé. Então, deixando de guardar o coração, o diabo encontra uma porta aberta e faz com você o que ele fez com Eva. Como Paulo diz aqui: olha, eu temo que vocês sejam enganados pela serpente como Eva foi. Então o diabo, ele usa de astúcia para enganar e corromper os seus sentidos. Corrompidos os seus sentidos, você já não tem discernimento espiritual. Não tendo discernimento espiritual, o diabo te coloca no colo e te faz dormir. E nesse sono espiritual, você se transforma num tipo de Sansão. Acha que é forte, acha que está tudo bem, e não percebe que o Senhor já se apartou de você. E uma vez você estando nas mãos do diabo, ele arranca os seus olhos, como arrancou os olhos de Sansão. Porque o que ele quer é que você perca toda a sua visão,
para te escravizar definitivamente. Então essa é a raiz, né? O problema está em se afastar de Deus, porque a paz de Cristo me dá capacidade de guardar o coração e de guardar os meus sentimentos. Sabe, irmãos, vocês já conhecem a história de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. Um homem também que se examinava a vida da sua família e buscava em Deus se havia algum pecado na sua casa, para que ele pudesse corrigir. Então diz que sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então você veja que Jó fazia holocausto por pecados que ele nem conhecia. Então ele dizia: olha, de repente os meus filhos amaldiçoaram, pecaram em seu coração. Eu vou buscar em Deus a redenção desses pecados antes que isso gere consequências. E você sabe que Jó, mesmo sendo assim, cuidadoso com a sua casa, Satanás está diante de Deus e pede permissão para tocar naquilo que Jó tinha. E Deus permite, porque conhecia o coração de Jó. E depois de sofrer tudo aquilo que vocês já conhecem, no final, Jó, ele diz assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, os meus olhos te veem. Outras traduções, de contigo andar. Não queria te mostrar uma coisa. Não sei se você já se fez essa pergunta como eu fiz. Nós lemos que Deus está aqui no céu, os filhos de Deus se apresentando, os anjos do Senhor, e no meio dos anjos ali tem o diabo. Você já se perguntou o que o diabo está fazendo no céu? Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Que coisa esquisita, como assim? Como o diabo está no céu, nessa fila de anjos, se apresentando a Deus? Queridos, deixa eu te dizer um negócio para você: o diabo não define o lugar. Não tenha medo de se aproximar do diabo. Tenha medo de se afastar de Deus. Não tenha medo de se aproximar do diabo. Tenha medo de se afastar de Deus. Às vezes pensamos que o inferno é um lugar onde o diabo está. E isso não é verdade. O inferno é um lugar onde Deus não está. O diabo está no céu, falando com Deus, e por estar ali, aquele lugar não é o inferno, aquele lugar continua sendo o céu, continua sendo o lugar da presença de Deus, continua sendo o lugar dos filhos de Deus, continua sendo o reino de Deus, mas o diabo está ali. E o que importa? O diabo não define um lugar. Se nós estamos aqui adorando a Deus, cantando, louvando, e de repente se manifesta um demônio, esse lugar não deixa de ser igreja.
A presença de Deus não para, continua. A adoração permanece. O diabo aqui não muda o ambiente, porque ele não tem poder para isso. Mas deixa Deus sair do nosso meio para você ver como fica ruim o trem. Então, inferno não é o lugar onde o diabo está, é onde Deus não está. Não se preocupe. Quando você estiver se afastando de Deus, porque foi essa a derrota de Sansão, se afastou de Deus, não discernindo o propósito de sua vida. E muitos crentes adormecem porque não sabem discernir o que é a igreja. Não sabem a importância da vida na igreja. Não discernem o corpo de Cristo e vivem como crentes enfermos, como crentes que dormem, como crentes infrutíferos, árvores que não frutificam, são mortos na sua fé e nunca vão prosperar, porque Deus não te dá prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando a respeito de dinheiro, estou falando de uma vida em Cristo Jesus, de uma prosperidade em qualquer área da sua vida. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Onde a presença de Deus chega, o ambiente é transformado. Onde o diabo chega, ele não tem poder de mudar aquele ambiente, a não ser que quem está recebendo dê lugar ao diabo. Porque a Bíblia nos fala isso. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Ezequiel 47, versículo 8. No Ezequiel está tendo uma visão de um rio. Esse rio representa a presença de Deus. Ele diz: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, quando a presença de Deus chega, tudo se transforma. Quando a presença de Deus chega num leito de hospital, o enfermo é curado. Nós temos orado esses tempos por muitas pessoas doentes. Como igreja, nós oramos pela pastora Gorete. E aquilo que era impossível para os homens, quando o rio de Deus chegou ali, houve cura. Semana passada nós estávamos orando pelo Theo, uma criança que estava numa situação delicada de enfermidade. E quando nós oramos, o rio de Deus chega naquele leito. E onde o rio de Deus chega, a cura, a vida, tudo é transformado. Porque o diabo não tem poder de mudar o ambiente, mas a presença de Deus, onde chega, tudo muda, tudo se transforma, tudo viverá. Se um casamento está destruído, quando a presença de Deus chega, o casamento é restaurado. Se alguém estiver pensando em dar cabo da sua vida, quando a presença de Deus chega, essa pessoa se levanta e fica cheia de alegria e de vontade de viver. Quando alguém perde tudo, como foi o caso de Jó, quando a presença de Deus chega, tudo é restituído. Então, meus irmãos, não tenha medo de se aproximar do diabo, e nem da presença do diabo. Tenha medo de se afastar de Deus e de perder a comunhão com o Senhor. Porque só a presença de Deus transforma. Não adormeça. Um crente que não discerne a igreja, ele adormece.
Crente que não tem vida de igreja, um crente dormindo no colo de Dalila. Pensa que está tudo bem, como Sansão pensava. Ele disse consigo mesmo: vou me levantar e fazer como das outras vezes. Isso já deu certo. Eu já vivi assim outras vezes. E deu certo. Não sabia ele que o Senhor havia se apartado dele. Olha o que a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum 3. Se você está num vale ou numa tempestade, e de repente parece que tudo está desabando sobre você, Naum diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são pó dos seus pés. Então não tema o vale, não tema a tempestade, não tema a tormenta, porque se a presença de Deus está com você, o lugar onde a presença de Deus está, ali é o céu. O seu coração está guardado, os seus sentimentos estão protegidos, a sua fé é inabalável. Irmãos, você pode estar num paraíso. Se Deus não estiver ali, aquele paraíso é um inferno. E você pode estar no inferno. Se Deus estiver ali, aquele inferno é um paraíso. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Nós conhecemos o exemplo de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Diz a história que os cárceres eram uma prisão em cima da outra. E esse cárcere interior era o pior que existia. Porque os presos que faziam suas necessidades na parte de cima, quem estava embaixo, pagava o preço por isso. Então, além deles terem suas roupas rasgadas, apanharam com varas, foram presos. Além de presos, estavam com seus pés amarrados no tronco e estavam no cárcere interior. Irmãos, esta situação parece o inferno em chamas. Mas o que diz no versículo 25? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Porque no meio do inferno a presença de Deus estava com eles. E onde a presença de Deus está, qualquer inferno é céu. Qualquer inferno é paraíso. Então eles não se importaram com aquela situação. Porque aquele lugar estava um lugar da presença de Deus. E eles cantavam e oravam, porque tinham discernimento do que era ser igreja, discerniam o corpo de Cristo. Eles estavam ali servindo a igreja. E quando um crente tem discernimento do corpo, seu coração está guardado em Deus. E não é uma peia ou cadeia que faz com que ele desista. Crente que está dormindo, coração descoberto, sentidos corrompidos, vive no perigo danado, qualquer coisa é motivo de se magoar e de desistir de tudo. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito,
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, 8 pessoas, se salvaram pela água. Então, claro que existem algumas interpretações desse texto, mas eu gosto da interpretação que o texto fala. Aqui diz que Jesus padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, e nos mortificou na carne para nos vivificar pelo Espírito. E aí Pedro está trazendo essa revelação aos irmãos, dizendo, olha, no qual também foi, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Versículo 20 diz, os quais no outro tempo foram rebeldes. Quem eram esses espíritos em prisão? Pessoas, irmãos, que estavam aprisionados pelo diabo, pessoas que estavam escravizadas pelo inimigo, pessoas de corações descobertos, de sentidos corrompidos, pessoas sem olhos espirituais. Então aqui Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos são esses que no outro tempo foram rebeldes. Em que tempo? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Em que tempo foi isso? Quando esperava nos dias de Noé. Diz aqui, enquanto se preparava a arca. Ou seja, nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca, Jesus estava lá pregando, por meio de Noé, a esses espíritos em prisão. Porque eram pessoas perdidas, presas, e diz a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, estava ali esperando um arrependimento desse povo. Mas eles não se arrependeram. Ele diz aqui, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então a Bíblia diz que Noé, com 500 anos, começou a gerar seus filhos, e com 600 anos ele terminou a arca. Então a gente conclui que a construção da arca foram mais ou menos 100 anos. E durante esses 100 anos, a longanimidade de Deus esteve com esse povo. Jesus estava ali com Noé, pregando a esse povo o arrependimento, buscando o arrependimento desses espíritos em prisão. Porque qualquer pessoa com um coração descoberto, sentidos corrompidos, se torna um espírito em prisão. Mas, infelizmente, eles não ouviram. Até que um dia a arca se fechou. E o juízo veio. Então, queridos, Deus é longânimo, Deus é compassivo, sim. Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso. Mas Deus é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Então, cuidado, queridos. Enquanto você está dormindo, você pensa que está tudo bem. Deitado no colo de Dalila, adormecido, achando que suas forças ainda estão em você. Mas virá um dia que a justiça virá, e quando você tentar reagir, você vai perceber que o Senhor já se apartou de você. Um dia o Espírito Santo vai ser levado da terra. E nesse dia ninguém vai conseguir se arrepender, porque quem te convence do pecado e do juízo é Ele. Quem te leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Quem te convence do pecado. Quem te faz entristecer pelo pecado. Quem te alerta quando você está se afastando de Deus.
Se o Espírito Santo, querido, se apartar de ti, você será como uma parede dessa. Uma pessoa morta. Nada toca, nada entra, nada convence. Já era. Por isso que João diz, aquele que não crê em Deus já está condenado. Qual é a condenação? De não crer. Porque quando eu não creio, eu não recebo nada de Deus. Se eu não creio, como eu posso me arrepender? Se eu não me arrependo, como eu posso ter perdão dos meus pecados? Se eu não tenho perdão dos meus pecados, como poderei ser salvo? Romanos capítulo 6, versículo 1. Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Paulo está dizendo, olha, quem recebeu a Cristo está morto para o pecado. Se você está morto para o pecado, como você ainda vai viver em pecado? Como você ainda vai buscar uma vida de pecado? Se você busca uma vida de pecado, é porque Cristo não está na sua vida. Cristo se apartou de você, querido. Acorda. Acorda. Ele diz, se estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Se eu tenho desejo de pecar, porque Cristo não está em mim. Lá no versículo 3, ele diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, um crente, quando ele anda em novidade de vida, a sua vida de santidade, a sua vida de alegria em Cristo, a sua vida na igreja, a sua vida no servir, no congregar, no adorar, no orar, no buscar o seu alimento diário, é o que diz que Cristo está contigo, que você foi não apenas morto com Cristo na cruz, mas você ressuscitou juntamente com Cristo. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. O corpo do pecado precisa ser desfeito. Se não foi desfeito, está se apartando de Cristo. O corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Um crente não pode servir ao pecado. Se um crente está servindo ao pecado, o Espírito já se apartou de você. Se você se afasta da igreja, isso é comum. Todo crente que quer pecar, a primeira coisa que ele faz, querido, se afasta da igreja. Ele se afasta da célula, se afasta da comunhão do corpo. Ele começa a se isolar, porque existe uma intenção no coração. Então é natural que ele se afaste da igreja, que ele arrume confusão na igreja, que ele comece a ter sentimentos irreais, que comece a buscar defeito, ele começa a buscar defeito na igreja, na noiva de Cristo. Ele busca um motivo para se justificar. Versículo 10. Diz, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Um crente já morreu de uma vez por todas para o pecado. Você não tem mais nada com este mundo. Você não tem mais nada com esse sistema.
Se você recebeu a Cristo de uma vez por todas, você morreu para este mundo. E você precisa entender isso. Ou será que você não tem discernido o corpo de Cristo e está dormindo? Examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo. E guarde o seu coração. Proteja os seus sentidos. No versículo 13, Paulo diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Suas mãos, seus braços, seus olhos, sua orelha, seus ouvidos, sua boca, sua língua, seus pés, não podem ser oferecidos como instrumentos de iniquidade, ao pecado, ao mundo. Irmão, você é de Deus. Tudo que está em ti pertence a Deus. Então ofereça seus membros, apresentai-vos a Deus, como ele diz, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Então os irmãos do louvor já podem ir se preparando, já estou encerrando. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. O profeta, antes do Cristo vir, ele estava tendo a revelação. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É este quem guarda o teu coração e guarda os teus sentimentos. Agora veja bem aqui. Isaías diz: um menino nos nasceu. Que menino é este que nos nasceu? Jesus, o filho de Maria. Jesus, o filho do homem. Mas ele também diz: um filho se nos deu. E que filho é esse? O Filho de Deus. O Cordeiro, sem pecado, que desceu da sua glória, se fez homem, para morrer pelos meus e os seus pecados. Então, quando o profeta diz: um menino se nos deu, está falando do Jesus homem, daquele Jesus que sentia dor, do Jesus que chorava, do Jesus que ficava cansado, do Jesus que sentia fome, do Jesus que sentia sede. Ele fala desse Jesus, mas ele, quando diz um filho se nos deu, ele está falando do Cristo, não do Jesus. Está falando da divindade, do Cristo como palavra de Deus, o enviado do Pai, o Messias, aquele que veio remir os nossos pecados, que veio nos comprar, que veio nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, tem crente que se converteu crendo apenas no menino Jesus, no Jesus homem. Nunca teve revelação do Filho. E por não ter revelação do Filho, vive adormecido, vive com o seu coração exposto, vive com seus sentimentos corrompidos, porque nunca conheceu Cristo, apenas conheceu Jesus, filho de Maria. Como Jó disse: eu te conhecia pela letra, de ouvir falar. Eu conhecia o Deus apenas Logos. Nunca tive a revelação do Deus Rema. Então muitos crentes vivem, nunca tiveram revelação do Cristo. Nunca
nunca tiveram revelação da palavra, nunca viveram novamente, nunca nasceram de novo, morreram com Cristo, mas nunca ressuscitaram, nunca viveram uma novidade de vida. O Espírito nunca ferveu dentro dele, ele é apenas convencido do Logos, daquilo que leu, que ouviu, que foi ensinado sobre Jesus, sobre os seus feitos. Crente, você precisa ter a revelação do Cristo, porque no dia que você tiver essa revelação do Cristo, sua vida nunca mais será a mesma. A coisa que você vai mais amar nessa vida é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Crente que não ama a igreja, não ama o Senhor. Se você quiser me honrar, você honre a minha esposa. Se você desonrá-la, você me fere. Com Jesus não é diferente. Desonre a sua noiva, desonre, despreze a igreja. E com certeza você está desprezando o cabeça. Você está desprezando o noivo. Desperta, irmão, bebe esse leite. Toma esse leite. Isso faz parte dos primeiros rudimentos. Um dia Jesus chega para os seus discípulos e começam a perguntar: quem dizem os homens quem eu sou? Jesus estava de fato buscando o nível de revelação dos seus discípulos. Se até aquele momento eles conheciam apenas o menino Jesus, ou se já tinham conhecido o Filho de Deus, Jesus queria saber se eles já tinham a revelação do Cristo, ou se apenas eles conheciam o Filho do Homem. E os discípulos começaram a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros Elias, um dos profetas. Jesus diz: eu quero saber de vocês, meus discípulos, qual é a revelação que vocês têm de mim? E de repente Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu não és o Jesus, filho do homem. Então tu não és o menino nascido de Maria. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E o que Jesus disse para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou, porque a carne e o sangue não revelam essas coisas. A carne e o sangue revelam Jesus Logos, revela Jesus através da letra, da palavra, do ensino. Mas o Cristo é revelado por relacionamento, o Cristo é revelado por experiência. Não tem como eu te revelar o Cristo. Você tem que experimentar o Cristo. Eu não tenho como mudar a sua vida. Somente Ele pode entrar na sua vida e transformar. Se o rio não alcançar você, você continuará uma terra morta. Mas se o rio passar por você, tudo que está em ti viverá. Porque onde essas águas chegam, a vida, a transformação, a poder. Você crê? Vamos aplaudi-lo então? Aleluia! Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar um hino de louvor e adoração a Deus.